Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos cooperando com os irmãos na Escola Bíblica de Obreiros. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Manassés, que, diga-se de passagem, irmãos, é um grande amigo que Deus tem nos dado. É um companheiro de obra. Eu sei que ele tem orado por mim, eu tenho orado por ele, e a obra tem sido feita para a glória de Deus. Nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Manassés e agradecendo a Deus pela vida dele. Eu agradeço também pela vida de cada um dos obreiros que cooperam e que trabalham também nesta obra. Queremos também louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, que nos trouxe esta palavra tão pertinente, tão oportuna. Que Deus em Cristo continue lhe usando, pastor. Quando escuto pregadores como o pastor Manassés, o pastor Anderson e tantos outros, o cartaz aqui eu vi que foi escolhido, como sempre. O pastor Manassés é muito seletivo em separar, até para confiar o altar. E eu louvo a Deus, e quando eu vejo pregações como esta que eu vi aqui à tarde, nos dá esperança, irmãos, de que ainda existem os Micaías de Deus. Ainda existem aqueles que têm compromisso com a verdade, compromisso com a palavra do Senhor. E eu quero, nessa oportunidade, convidar os irmãos a estarem com a sua Bíblia aberta no texto escolhido pelo nosso pastor e pela Escola Bíblica, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 18, verso de número 13. E se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto da palavra de Deus. Depois desta palavra, coração avivado, aquecido, eu gostaria que você me emprestasse alguns minutos da sua atenção. O pastor Manassés disse que eu podia até escurecer ali, mas fique tranquilo, eu vou ser bem sucinto e bem objetivo também naquilo que Deus colocou em meu coração. Eu vou ler mais uma vez com os irmãos o texto da nossa leitura, o texto da Escola Bíblica, e na sequência a gente desenvolve algumas verdades sobre o profeta Micaías e o sistema que Micaías teve que lidar. 2 Crônicas, capítulo 18, verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor: Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Queridos irmãos, quando lemos 2 Crônicas 18 e meditamos sobre a vida do profeta Micaías, e olhamos, fazemos uma leitura da nossa geração, logo percebemos que a nossa geração vive uma das maiores crises. E eu peço aos irmãos compreensão se o que eu falar e vai estar muito alinhado com aquilo que já foi pregado aqui nessa tarde. Mas, queridos irmãos, vivemos uma das maiores crises da nossa geração. Não que não houvesse lá atrás, mas esta crise vem se alastrando a cada dia mais. E esta crise no ministério não é crise de dons. Há muitos dons espirituais, há muitos pregadores, há muitos dons que são utilizados hoje na nossa igreja, no nosso tempo. Graças a Deus, nós temos
hoje uma estrutura, e a crise não é de estrutura, a crise não é de dons, mas uma crise que nós enfrentamos hoje é de homens como Micaías, profetas que estejam dispostos a falar a verdade, ainda que ela não seja muito benquista, de homens que estejam ocupados em agradar primordialmente, essencialmente o Senhor. Vivemos uma época onde está faltando, irmãos, aos remanescentes, mas há um grande número, bem parecido com o que nós encontramos no capítulo 18. Acabe tem 400 profetas, e há apenas um Micaías no capítulo 18. Então, uma grande quantidade de profetas que comem na mesa de Acabe, mas há poucos profetas como Micaías, cujo compromisso é agradar ao Senhor. O segundo livro das Crônicas, o capítulo 18, nos enfatiza, irmãos, esta diferença de número tão grande. Acabe cercado de 400 profetas, e Micaías sozinho, isolado. E aqui nós percebemos algo muito importante. Micaías marcado pela coragem, os profetas de Acabe marcado pela mentira, o profeta Micaías com uma coragem incorruptível, do outro lado os profetas de Acabe dispostos a dizer tudo que agrade ao rei, ainda que isso desagrade ao Senhor. E aí você percebe um Micaías cujo compromisso é agradar somente ao Senhor, e do outro lado nós temos 400 profetas dispostos a agradar a Acabe a todo custo e a falar tudo que Acabe gosta de ouvir. E este estudo, esta temática, é uma temática que nos chama a responsabilidade. É uma temática que nos chama a fidelidade. É uma temática que nos convoca, irmãos, a permanecer agradando ao Senhor, mesmo quando em um tempo de crise as pessoas estão buscando agradar a todo mundo e esquecendo de agradar a Deus. Então este capítulo nos mostra que às vezes o palácio pode até surgir para nos intimidar, mas quem tem compromisso com Deus permanecerá fiel, independente da pressão do palácio. Deus levantou, Deus levanta, e Deus continuará levantando homens como Micaías, cujo compromisso é agradar ao Senhor e não ser popular. Os profetas de Acabe queriam popularidade. Micaías tinha um compromisso de agradar ao Senhor, ponto final. Mas os profetas de Acabe queriam estar bem na fita, queria permanecer mantendo o status, queria permanecer mantendo a posição, queria permanecer comendo na mesa do rei. E aqui nós aprendemos, irmãos, que todo obreiro verdadeiro, levantado e chamado por Deus, ele tem como missão primordial agradar ao Senhor e somente ao Senhor,
principalmente acima de homens que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com o Senhor. É agradar a Deus acima das circunstâncias, é agradar a Deus acima até mesmo de si próprio. E aqui, perceba isso, é agradar a Deus acima dos homens, é agradar a Deus acima das circunstâncias, e agradar a Deus acima até de si próprio. Há uma tendência muito natural de nós que pregamos, ministramos, de querer inclinar-se para a pregação que dá certo, para a pregação que funciona, para a pregação que levanta e que faz as pessoas nos aplaudirem, como já foi ministrado aqui. É uma tendência muito natural de todos nós, somos tentados todos os dias a deixar de dizer o que o Senhor quer para dizer aquilo que dá certo, aquilo que as pessoas querem ouvir. E quando eu vejo essa temática na escola bíblica, esse convite, esta palavra nos exortando a agradar ao Senhor acima dos homens, agradar ao Senhor acima das circunstâncias, agradar ao Senhor até mais do que a nós mesmos. Que diga-se de passagem, é muito bom quando a gente termina de pregar e alguém bate a tapinha assim: tu pregou demais hoje, viu como a igreja ficou? E não que a mensagem do Senhor não agrade, a mensagem do Senhor inevitavelmente não agradará corações semelhantes ao coração de Acabe. Mas ainda existem pessoas como Josafá, que diz assim: olha, eu já ouvi esses 400 profetas falam a mesma coisa, uma linguagem assim meia ensaiada. Não tem aí porventura um profeta que seja do Senhor? Ainda existe aqueles que têm o coração de Josafá, que quer ouvir, mas quer ouvir o profeta verdadeiro, quer ouvir, mas quer ouvir a pregação fiel, quer ouvir, mas quer ouvir uma mensagem que venha do trono de Deus, e não a mensagem pragmática, cujo objetivo é agradar a multidão, independente dos meios que se usa. E Micaías é este homem que agrada ao Senhor acima dos homens, acima das circunstâncias e acima de si mesmo. E me permita trazer aqui 3 lições, 3 marcas indispensáveis que nós vemos em Micaías, que revela um obreiro. A primeira marca de um líder que agrada a Deus é que ele não se dobra à pressão do sistema. Repita comigo: líderes que agradam a Deus não se dobram à pressão do sistema. Os irmãos conhecem o capítulo 18 de Crônicas, de 2 Crônicas. Acabe recebe Josafá no seu palácio. Acabe dá um banquete para Josafá. O banquete parece até um banquete para comprar Josafá ou convencê-lo, e fica muito claro porque o texto diz que ele persuadiu Josafá a ir à guerra com ele. Depois de comer, encher a barriga e participar da festa, Josafá sopra. Acabe sopra: e aí, Josafá, vai comigo à guerra? Vai comigo à batalha? E aí Josafá diz: olha, o teu povo, eu sou com o teu povo, meu povo é com o teu, e eu estou contigo, e a gente vai para a guerra. Nós iremos. Mas aí Josafá diz assim: mas há um profeta, ou melhor, há como consultar ao Senhor, há como nós buscarmos uma orientação de Deus antes de irmos para a batalha. E é neste momento que Acabe diz: temos não apenas uma pessoa a consultar, mas nós temos
400 profetas para consultar. E é neste momento que Acabe traz 400 profetas para consultar se deve ir ou não à guerra. E claro, discurso ensaiado, tudo muito bem preparado, todo mundo convencido de que tinha que trazer uma palavra que agradasse o coração do rei, que fosse favorável ao rei. Então chegam diante de Acabe. Eu não sei se ficou uma filinha, cada um passava e profetizava, eu não sei se todos profetizaram num coral só, mas certo é que a mensagem era uma só: vai e Deus te dará a vitória, vai e triunfarás sobre Ramote e Gileade. Aí Josafá ouviu aquilo e pensou: ih, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo diz a mesma coisa. Todo mundo fala que Josafá, ou melhor, que Acabe será vitorioso. E é então, neste momento, que Josafá, com uma pulga atrás da orelha, diz assim: ó, Acabe, não há aí um profeta do Senhor que a gente possa consultar? E é interessante porque a expressão profeta do Senhor, aqui Acabe Josafá dizendo assim: olha, eu não estou com muita confiança, segurança nesse profeta que tu trouxesse, não. Eu queria ver alguém que de fato tivesse uma resposta de Deus. Aí é neste momento que Acabe diz assim: eu tenho alguém do Senhor que pode nos trazer uma orientação, só que tem um problema. O problema é que este profeta só fala mal de mim, eu não gosto dele. A expressão usada é: eu odeio este profeta, porque ele só fala coisa desagradável, não fala nada de bom a meu respeito. Eu odeio este profeta. Aí Josafá olhou e disse: Acabe, não pense tal coisa, não diga isso, não diga isso. Aí Josafá diz assim, Acabe diz: olha, vamos buscar, vai lá buscar, mandou um mensageiro buscar Micaías. Vai lá buscar Micaías. Eu não sei se Acabe piscou o olho, né, para o mensageiro. Vai lá chamar Micaías. Eu sei que o mensageiro chama Micaías e no caminho, meu pastor Manassés, já começa um discurso, um diálogo com Micaías. O rei mandou te chamar, já tem lá 400 profetas, todos eles disseram palavras agradáveis ao rei. O rei te chamou agora como a última voz a ser ouvida. É importante, Micaías, que quando tu chegar lá dentro do rei, tu não fale assim algo diferente do que já foi falado, sabe? Quando tu chegar lá, tu se apresentar, olha, tem cuidado. Deixa eu te falar o que foi que os profetas disseram. Eles disseram que vai dar tudo certo, falaram tudo bem do rei. E é bom que quando se apresentar diante do rei, tu não muda o discurso não, tu segue na mesma linha. Aí vem o tema da escola. Aí Micaías olhou: que conversa é essa, né? Mas aquilo ali era uma pressão para Micaías ceder ao sistema. Era uma pressão para Micaías falar o que o rei queria ouvir. E é nesse momento que Micaías olha para aquele mensagem e diz assim: tão certo como vive o Senhor, que aquilo que Deus me disser, isso eu falarei. Meu Deus. Aqui nós temos uma pressão externa tentando moldar a mensagem do profeta de Deus. Aqui nós temos um mensageiro que talvez viu o piscar de olho de Acabe quando mandou buscar Micaías, dizendo: olha, prega o que o rei quer, prega o que agrada ao rei, prega a mensagem triunfalista para o rei. Mas ele recebeu um não, porque Micaías não era profeta que comia na mesa de Acabe. Micaías disse: tão certo como vive o Senhor, o que ele me disser, isto sim eu falarei. Oh glória. Cuidado com as pressões do sistema religioso de hoje, que dita para a gente muitas vezes o que a gente tem que pregar e o que não tem que pregar. Hoje, irmãos, hoje há muitos pregadores, há muitos obreiros que eles sobem no altar fazendo pesquisa de mercado na igreja. O que é que o povo gosta?
que é que o povo quer? O que é que vai realmente deixar os irmãos tudo animado e vai dar certo e vão falar de mim lá para o pastor, ou vou falar de mim lá para levantar minha bola? Há muitos que estão cedendo à pressão do sistema. A lógica do mensageiro é: não quebra o clima. Lá o clima é, vai dar certo, então não fala diferente. Há muitos altares que já não se pregam mais o que Deus quer, porque a mensagem tem que agradar aqueles que ouvem. Mas louvado seja Deus, porque você está numa congregação séria, você está sendo pastoreada por um obreiro sério, que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com o evangelho, e que por isso você está aqui hoje para ouvir. E eu escutei já de início, não o que eu quero, não o que você quer, mas ouvir aquilo que Deus, Ele quer falar com a sua igreja. Aleluia. Havia da parte dos profetas de Acabe uma unanimidade fabricada, desenhada, teatral. Não havia lá discernimento, mas havia ali uma mensagem fabricada para manter o rei confortável. Havia ali, irmãos, tudo muito planejado. E aquele mensageiro tentou padronizar Micaías para falar exatamente o que o rei gostaria de ouvir. Mas nós sabemos bem que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Obreiro, não se molde aos padrões deste mundo. Aí fora se prega uma teologia da prosperidade, aí fora se prega a teologia da libertação, aí fora se prega uma mensagem pragmática, aí fora se prega uma mensagem mística. Mas na igreja do Senhor, o que deve prevalecer no altar é ainda a pregação fiel da palavra de Deus. Aleluia. A expressão de Micaías no capítulo 18, verso 13, é um juramento. Ele está dizendo assim: eu juro que não posso falar absolutamente nada a mais, nem a menos, daquilo que Deus me disser. Aleluia. Esse é um compromisso de nós, obreiros. Não aumente, nem tire. Prega a palavra, prega o evangelho, prega as escrituras. A resposta de Micaías: vive tão certo como vive o Senhor, é uma expressão, irmãos, em que Micaías está dizendo assim: o que Deus me disser, exatamente o que Ele me disser, eu vou falar. É isso que eu vou pregar. E isso tem tudo a ver com a missão profética, porque o profeta é o porta-voz de Deus. O profeta é aquele que fala em nome do Senhor. O profeta é o arauto de Deus. Profeta não fabrica mensagem. Profeta não cria mensagem. Profeta não inventa mensagem. Profeta não diz que está vendo sem estar vendo. Profeta não diz que estou sentindo sem estar sentindo. Profeta prega e diz aquilo que Deus fala. Ele é porta-voz. E quando Micaías abre a boca para falar o que Deus disse, ele está sendo fiel à mensagem. É por isso que quando você sobe no altar e prega a palavra, você está sendo fiel a Deus. Você está sendo um porta-voz de Deus quando você prega a palavra de Deus com fidelidade. Perceba aqui os 3 compromissos do profeta Micaías, revelado nesse versículo tão pequeno. Olha a expressão: meu Deus, tão certo como vive o Senhor. O que? Meu Deus. Essa expressão, Micaías com Deus,
Então perceba que o compromisso de Micaías é fruto de um relacionamento com Deus. Quando Micaías abre a boca para profetizar, ele vai profetizar aquilo que ele já ouviu aos pés do Senhor. Oh glória! Tem muitos pregadores que já não se preparam mais para pregar, que já não lê mais a Bíblia, que já não tem mais a preocupação de comprar um livro, de fazer uma pesquisa, de orar, de consagrar, jejuar, para poder ministrar a palavra. Não ouve do Senhor, vai pregar o quê? Estava comentando ali com o pastor, quando o pastor falou sobre ter pelo menos uma biblioteca em casa. Você pode não ter muito livro, mas você tem que ter lá pelo menos uma estante cheinha de livros da lição da escola dominical. É o mínimo. É o mínimo. Você pode não comprar muito, mas tenha pelo menos a lição. Todo trimestre eu compro, eu participo, eu vou para a aula, eu estou inteirado. É o mínimo que você como obreiro tem que ter, o mínimo. E no mais, tem uma boa biblioteca. Micaías primeiro escuta o Senhor, meu Deus. Aí ele diz: a mensagem, a revelação, é aquilo que ele disser. O que Micaías está dizendo é: eu vou pregar na dependência daquilo que eu ouvir dele. Eu vou pregar na dependência do quarto de oração que eu passei com ele. Eu vou pregar na dependência daquilo que o Senhor já falou comigo. Aí ele completa, olha a tríade: isso falarei. Obediência prática. O que eu ouvir, falarei. O que eu ouvir, falarei. O que eu ouvir, eu falarei. Em outras palavras, Micaías diz assim: o que eu vou pregar, meu filho? Não é opinião, não. Eu não vou lá dizer acaba o que eu acho que tu tem que ir. Não é opinião, não. Até porque de base militar, de guerra, não é meu ministério. Não fui chamado para descrever tática de guerra. Não é sobre isso que eu vou falar. Não é minhas ideologias. O que Micaías está dizendo: eu não vou pregar opinião pública, nem vou pregar para animar auditório. Eu vou ser porta-voz do trono celestial. Eu vou pregar o que Deus me mandar. Aleluia. Eu entendo, irmãos, que quando você subir no altar para pregar, prega. Às vezes as irmãs do ciclo de oração, numa luta, aí o obreiro está escalado e chega lá à tarde. As irmãs percebem que ele não se preparou, não orou, não leu a Bíblia. Aí lê um texto, fecha a Bíblia, viaja e nunca mais volta para o texto. E começa a contar a história de carochinha. Testemunhos são importantes como anexo daquilo que você está pregando, fundamentando aquilo que você está expondo. Mas cuidado para não fazer da pregação um conto. Cuidado para não fazer do momento em que os irmãos saíram de casa para ouvir a palavra, ouvir a doutrina, ouvir o culto de ensinamento, ouvir na escola dominical, no ciclo de oração, e você chega lá para ficar o tempo todo: receba, ei, receba, pega aí, irmã, estou sentindo, e só fica nisso. Quando subir no altar, prega. Suba na certeza: eu já ouvi do Senhor, Ele já me falou e agora eu vou pregar o que Ele disse. Eu vou na dependência do Espírito Santo de Deus, ser porta-voz de Deus para a igreja. Aleluia. A W. Tozer diz que o profeta verdadeiro, o pregador verdadeiro, perde o direito de agradar a si mesmo quando ele se entrega por completo para agradar a Deus. Se você tem compromisso de agradar a Deus, não ceda à pressão do sistema. Agora, pastor, curiosamente, o verso de número 14, quando Micaías chega diante do rei, eu confesso para os irmãos que
Eu leio a Bíblia desde os meus 13, 14 anos que eu leio. Todo ano eu leio, faço a leitura anual da Bíblia. E sempre que eu passava aqui, eu disse, eu não vou pregar isso aqui não, porque eu acho que Micaías deu um deslize aqui. E depois eu fui lendo novamente, não é possível, tentando entender e compreender o porquê que Micaías... Olha o verso 14. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou, Micaías, devo ir a Ramote de Gileade ou devo me conter? Aí Micaías respondeu, vá, rei, e triunfarás. E eles serão entregues nas mãos de vocês. Se você pegar essa expressão que Micaías está dizendo, é exatamente o que os falsos profetas estavam dizendo. Então aqui na primeira leitura eu pensei, Micaías tremeu as pernas diante do rei e disse, é melhor falar alinhado com os falsos profetas. Só que uma leitura atenta, você percebe na sequência que Acabe ficou inconformado com a palavra de Micaías. Acabe disse, olha o que ele vai dizer na sequência. Quantas vezes devo fazer você jurar que não fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Esse texto da sequência aponta literalmente para uma frase anterior de Micaías, irônica. Micaías se apresenta diante do rei, e quando o rei pergunta se deve ir ou não, Micaías disse tipo assim, vai rei, vai para a guerra, escuta os profetas que estão mandando você aí, e tu vai triunfar, vai. Entendeu? Aí Acabe disse, não estou convencido não. Tem que falar a verdade, Micaías. Tem que falar a verdade. Micaías aqui foi irônico com o rei. Não era deboche com o rei. Era para a ficha cair. É para ele entender. É para ele compreender aquilo que Deus queria e não que ele queria. Então perceba aqui, meus irmãos, que essa palavra que mostra literalmente a ironia de Micaías para com o rei, na verdade, Micaías está dando um espelho. Micaías está levantando um espelho diante de Acabe e se enxerga, Acabe. Tu não está vendo o que eles estão falando para te agradar? Tu não está vendo que é fácil eu seguir os teus profetas? É fácil eu chegar aqui e dizer, vai que vai dar certo. Vai que a vitória é tua. É fácil, Acabe. E Acabe percebeu a forma irônica de Micaías, que não era deboche, mas era um recurso pedagógico do profeta para despertar a consciência do rei ímpio. Me permita fazer algumas aplicações para a gente ir para o segundo ponto. Meus irmãos, quantos de nós hoje não somos tentados, pressionados, às vezes acariciados pelo sistema, a falar o que o sistema quer, a pregar o que a multidão quer? Hoje a gente abre uma live, pastor, cuidado com o que você fala, porque olha, dependendo do que você fala vai dar complicação, é sempre assim. O sistema está nos pressionando toda hora para a gente moldar o nosso discurso, falar alinhado com o sistema, falar no politicamente correto. Nós somos tentados toda hora a amenizar, a ajustar a mensagem, a adaptar a mensagem para que agrade ao público. Mas lembre-se de uma coisa, você tem compromisso com Deus e você foi chamado para agradar ao Senhor. Então tenha, aleluia, convicção daquilo que Deus te chamou para fazer e faça, ainda que haja uma pressão do sistema. Pregue a palavra, diga o que Deus mandou dizer. Porque você não foi chamado para ficar pelos corredores do palácio com o mensageiro do rei, alinhando a mensagem para combinar com o rei. Você foi chamado para ouvir Deus e pregar o que Deus manda você pregar. Louvado seja o nome do Senhor. E repito, quem não gosta da mensagem de Micaías é Acabe. Acabe que a vida toda troncha, casou misticamente com alguém que não era da linhagem. Acabe trouxe os cultos da esposa, o culto a Baal, para dentro de Israel. Acabe contratou profetas para comer na sua mesa e falar palavras agradáveis sempre que ele tivesse dúvida de alguma coisa. Quem não gosta da mensagem de Micaías é Acabe, mas ainda há os Josafá,
que quando o sistema pressiona, ele diz assim: não podemos ceder ao sistema, nós precisamos ouvir a mensagem que vem de Deus, a mensagem que vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para quem está perto de você e diga assim: você não precisa criar a mensagem, só exponha com fidelidade, só prega com fidelidade. Amém. Quem quer agradar ao palácio, irmãos, agrada ao rei, mas desagrada ao céu. Quem quer agradar ao palácio, agrada ao rei, mas perde a autoridade de Deus, perde a autoridade do céu, perde a unção que vem do alto. Mas se você estar aqui nessa tarde e entende que você foi chamado para somar na obra, no reino de Deus, você foi chamado para fazer a obra, colocar a mão no arado sem olhar para trás, convicto daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, você tem a autoridade do céu, você tem a graça de Deus, você tem a unção de Deus, você tem a presença. Quando eu vejo Acabe dizer assim: não gosto de Micaías, porque Micaías ouve do Senhor, irmãos. Acabe gosta de quem fala o que agrada, mas Micaías só fala o que Deus fala. Amém? Então, primeira lição: um líder que agrada a Deus não cede à pressão do sistema. Segunda lição, veja comigo o verso 16 até o verso de número 22. Porque quando Acabe diz: fala somente a verdade, Micaías, aí Micaías disse: então vamos lá. Então disse Micaías: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus diz: estes não têm dono, cada um volte em paz para a sua casa. Irmãos, a segunda lição é que líderes que não agradam ao Senhor, ou melhor, líderes que agradam ao Senhor, eles enxergam a realidade além das aparências. Ele não é enganado porque há 400 vozes dizendo assim: vai dar certo. Ele consegue enxergar além daquilo que está aparente aos olhos. Veja que a visão de Micaías é: vi todo Israel disperso pelos montes. Os profetas estavam vendo Acabe voltar da guerra vitorioso, e o povo se alegrando, todo mundo unido. Louvado seja o Senhor, vencemos a batalha, estamos aqui, conquistamos, a terra é nossa. Ramote de Gileade é um ponto estratégico contra a Síria e os sírios, então nós vencemos. Acabe e os profetas, os falsos profetas estavam vendo isso. Mas Micaías disse: vi todo Israel disperso. A visão de Micaías, irmãos, é de um povo sem pastor, é de um povo sem liderança, é de um povo sem líder. É uma expressão hebraica que descreve, irmãos, descreve um rebanho que está largado, um rebanho que está sem direção, um rebanho que está exposto a todo tipo de perigo. Perceba que é o sistema aí fora que não tem compromisso com a palavra. Como falou nosso pastor, aqueles que estão aí fora: eu não obedeço a pastores, eu não obedeço a igreja, eu não preciso de igreja, inclinou-se para o sistema. Estes, irmãos, vivem literalmente como ovelhas sem pastor, vivem dispersos, perdidos, vagando. Quando alguém adoece, não tem um pastor de fato para chorar com ele. Quando passa por dificuldade, não tem ninguém que lembra dele, ele vive abandonado, vive disperso como ovelha, de fato sem pastor. E Micaías teve essa visão. Micaías olhou e disse: vocês pensam que estão sendo pastoreados? Acabe não é pastor de vocês.
Esses profetas aí não alimentam vocês com a palavra que vem de Deus. Acabe ocupa o trono, mas não pastoreia o povo. Vou repetir: Acabe ocupa o trono, mas não pastoreia o povo. Já percebeu que na maioria dos sistemas aí fora, irmãos, o que querem do povo, pastor Manassés, é somente a lã. Tu é o quê? Não, eu estou desempregado. Tá bom, fica ali. Amém. No outro dia chega alguém que tem. Para cá, meu irmão, para cá. Próxima escola de obreiro, você dá um pastor, viu? Já muda o tom, já muda o diálogo, a aceitação, a recepção. Já muda a tonalidade, já muda a forma de tratar. Porque a preocupação não é pastorear, a preocupação é a lã da ovelha. Mas ainda existe os Micaías e Josafás de Deus, que tem compromisso, irmãos, com o rebanho do Senhor, como falou o pastor aqui outrora. Ser pastor tem um alto preço a ser pago, irmãos. Ele falando aqui sobre as dificuldades ministeriais, irmãos. Um dia desse, pastor, alguém olhou para mim e falou assim: pastor, vou dizer a sua idade. Eu digo: vai devagar. Só tem 41 anos de ser senado, meu irmão. Estou com 35 anos agora. É porque a cara, tá vendo? Pastor, o que é que faz? Entendeu? Porque muitos querem o trono, muitos querem o governo, mas poucos querem, às vezes, queimar um almoço, perder horas de sono, acordar mais cedo. Às vezes chega em casa tão estressado com os trabalhos da igreja que não consegue dar atenção devida a filhos, a esposa, a casa. Mas muitos querem ser os profetas de Baal, irmãos, os profetas de Acabe. Banquete forrado, coisa tudo tranquilo. Poucos querem ser o profeta que agrada a Deus, como o profeta Micaías. Acabe ocupa o trono terreno, mas Micaías viu quem de fato ocupava o trono. Na sequência ele diz, meus irmãos, olha que coisa linda, meu Deus, aleluia. Verso 18, Acabe ficou insatisfeito, né? Está vendo, eu não disse que ele só falava coisa que não me agradava. Aí verso 18, portanto ouçam a palavra do Senhor. Vira o Senhor assentado em seu trono, oh glória, e todo o exército do céu, meu Deus, à direita e à esquerda. Ei, Micaías tem visão do céu, ele vê além da aparência. Os profetas de Acabe só viram o teto do palácio, mas os Micaías de Deus vê os céus abertos e vê Deus assentado no trono e vê os anjos ao lado, à sua direita. Ele tem visão celestial, ele vê além da aparência. Oh glória, meu Deus. A expressão viu o Senhor assentado, irmãos. Micaías está dizendo assim: por trás do trono de Samaria, Acabe, tem um trono que governa todos os tronos. Tem alguém que governa sobre todas as coisas. Reis só governam porque Deus permite. Porque o verdadeiro governo começa nos céus. É Deus quem governa. E o texto mais à frente aqui parece até embaraçoso, porque Deus pergunta: quem vai enganar Acabe? Aí um falou uma coisa, o outro falou outra, tudo diante de Deus no céu. Até que saiu um espírito e disse assim: eu vou e enganarei Acabe. E o Senhor disse: tu vai fazer o quê? Eu serei na boca dos profetas de Acabe aquilo que ele deseja ouvir. Você sabia que para todo crente que não gosta da palavra, sai, e por permissão de Deus, um espírito da mentira, para falar exatamente aquilo que eles querem ouvir, para que eles sejam entregues às suas próprias paixões. É Romanos 1 e Romanos 2. Por causa da sua resistência em querer, em não obedecer a Deus, Deus entrega as suas próprias paixões. É o faraó que não quer deixar o povo ir, e Deus permite que o coração dele seja endurecido, conforme ele já escolheu não ceder a Deus. E agora sai um espírito da presença do Senhor, e é na boca do profeta de Acabe.
dizendo que ele deve ir porque vai conseguir, vai vencer, vai dar tudo certo. Veja que o espírito do engano é enviado para Acabe como juízo de Deus para confundir Acabe, que já estava com o coração desejoso de fazer algo independente do que Deus dissesse. Aproveitar o que quando Micaías falou sobre como seria a guerra, ele desistiu? Não. Até Josafá ficou no estreito, porque já tinha dado a palavra e foi junto. E eu penso que Acabe foi covarde, disse assim: olha, eu vou para a guerra, mas como eu estou aí sob ameaça de morte, Josafá, tu vai de rei na carruagem real, mas eu vou de soldado. Isso foi dizer assim: se alguém procurar matar um rei, não sou eu, estou fora, vou dar um drible em Deus, vou dar um drible na palavra desse profeta aí. Triste é o homem que pensa que pode dar um drible no Senhor, irmãos. Um obreiro, irmãos, tão dedicado, pastor, na obra, parou, entregou tudo, ficava na porta da igreja e não entrava na igreja, falando às vezes até da igreja. Aí uma vez uma irmã do ciclo de oração passou por ele e disse assim: irmão, desperta, acorda. Aí ele fez assim: ah, irmã, eu estou acordado, e se Deus vier, ó, eu dou um drible em Deus. Não deu de noite, irmãos. Socorrido para a restauração, fez exame, e foram para lá, e foram para cá, e não descobriram nada, mas ele sabia o que era. Ele entendeu perfeitamente que o drible não deu certo e caiu. Não pense que alguém pode enganar a Deus. Acabe pensou isso. Acabe disse: eu vou disfarçado para a guerra, quero ver se a palavra desse profeta se sustenta. Irmãos, a maior tragédia de um líder não é perder o cargo que exerce, não é perder o título de pastor que ele tem, não é perder o status que ele possui. A maior tragédia de um líder é, como falou o nosso pastor Manassés, é você perder a sensibilidade de ouvir Deus falar. É você entrar numa escola como esta, 2 ministrações, louvores que exaltam a palavra. É você entrar num ambiente como este e você sair da mesma forma, e você sair do mesmo jeito, não fazer diferença, não mudar nada, não te despertar para nada, não te acordar para nada, você permanecer insensível à voz do Espírito Santo. Não tem tragédia maior do que essa. Mas se você estar aqui hoje e tem sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus, eu sei que Ele já está falando ao meu e ao seu coração, e Ele está falando com você, Ele está falando com a sua igreja. Enxergue além das aparências. Veja meu trono, veja minha glória, veja a minha revelação que eu tenho para você. Quem não enxerga o trono de Deus, irmãos, quem não enxerga o trono de Deus, faz feito os profetas de Acabe, se curva diante do trono de Acabe. Mas quem tem visão de Deus, enxerga os céus abertos, tem visão celestial, aleluia, oh glória. E última lição para nós encerrarmos, meus irmãos, verso 23 até o verso de número 27. Micaías, ele foi afrontado por um homem chamado Zedequias. Tudo indica que era um dos líderes dos falsos profetas. Olha o verso 23. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou o Espírito de Deus para sair de mim e falar por meio de você, Micaías? Pastor, qual é a terceira lição? Líderes que agradam ao Senhor permanecem fiéis, mesmo quando falar a verdade custa caro. Líderes que agradam ao Senhor, eles permanecem fiéis, mesmo quando falar a verdade custa caro.
Micaías acabou de falar a visão de Deus, acabou de falar o que Deus tinha dito para ele, acabou de dizer. Aí Zedequias se levanta, sai do meio dos profetas, vai até Micaías e diz assim: quem foi que disse que o Espírito do Senhor saiu de mim e foi até você e falou na tua boca, Micaías? Um soco na cara de Micaías. Se Micaías fosse meu pastor Manassés, alguns obreiros, papel higiênico, que se molhar ele rasga, pastor Anderson. Molhou ele, rasga, não suporta nada não. Se o pastor chamar a atenção dele, ele já fica, nem disfarça. Se Micaías fosse um obreiro algodão doce, se tirar do plástico, murcha. Tem obreiro que não pode ser mudado. Você não vai trabalhar nessa área não, você vai para essa área aqui. Tá tão animado ali, mas de repente, porque o pastor mudou, não foi da concordância dele. Aí ele murchou. Acabou o ânimo, acabou a força. Estaciona. Eu sabia que não ia ter muito glória, mas eu já imaginava. Né, irmãos? Se Micaías fosse daquele tipo de obreiro que não suporta ver uma cara feia, hein? Pastor, não vou pregar mais não. Enquanto eu pregava, a irmã estava com a cara: vou pregar mais não me escale mais naquela congregação que eu não vou. O bichinho nem sabe se a irmã tem outra cara, rapaz. Mas fica em tudo é dificuldade para não fazer a obra. Tudo é dificuldade. Se Micaías fosse aquele tipo de profeta, irmãos, de obreiro, que fica sabendo que tem irmãos que não vêm quando ele está escalado. Quem está escalado é quem? O obreiro falando: tá, eu vou nada, Deus me livre, só fala. Não gosto não da pregação dele não. Ai, pastor, mas nada, eu estou aqui, viu, minha carteirinha está aqui, não vou pregar mais não. Eu percebi que tem irmão fulano, Beltrano, não está vindo no dia que eu estou escalado não, pastor. Eu preparo a palavra, a hora, o jejum, ele não vem, não vou pregar mais não, estou desistindo, viu, estou indo embora. Se Micaías fosse desse tipo de obreiro que tem hoje, irmãos, que só quer pastorear a igreja sede, quer escala na igreja sede, quer pregar no domingo de noite, sem oração não, pastor, eu só tenho disponibilidade no domingo de noite. Se for para outro horário, não conta comigo não, que eu não vou. E ele tem disponibilidade, mas é porque ele só quer pregar com a casa cheia. Se Micaías fosse desse tipo de obreiro, que só quer estar com o microfone na mão, que não sabe fazer uma visita, não sabe levar uma ceia, não sabe dar assistência ao irmão necessitado. Às vezes o pastor está na correria dele, está ocupado, mas ele não consegue ser o braço do pastor, não consegue ser as pernas do pastor, não consegue ser o corpo do pastor. Vai lá e faz alguma coisa. Chega lá e diga assim: meu irmão, eu vim aqui para... E você liga para o pastor: pastor, olha, vou visitar a irmã fulano, não está podendo vir na igreja não. Chega lá e diga: olha, irmã, eu vim aqui representando a igreja, o meu pastor, para visitar a senhora. Deixa eu tomar água aqui melhor. Mas ele não sabe. E quer que eu diga uma coisa para você? Seu pastor está muito ocupado porque está faltando gente para ficar do lado dele. Se Moisés está com o braço cansado, arriando, e a batalha está sendo perdida, você está vendo, meu Deus, aquela parte da obra poderia prosperar mais. O pastor está muito ocupado. Olha a mão dele baixando. Ó. Se você está vendo isso, meu irmão, vai lá e levanta a mão dele. Agora, enquanto ficar na plateia
E pelo sangue de Jesus, pastor, tem profeta que é do contra. Tem obreiro que é do contra. Me mudou, né? Eu quero ver se vai dar certo com o irmão fulano de tal. Eu quero só ver, não vou fazer nada, vou ficar só vendo se vai dar certo. Ainda bem que aqui não tem, porque se tiver, Jesus vai pegar você hoje. Vai pegar e você vai melhorar em nome de Jesus. Se Micaías fosse como alguns obreiros que tem hoje, irmãos, que só faz quando ele está na frente. Se botar ele na lista da frente para coordenar, ele vai lá, ele mexe, ele faz, ele sua camisa, ele faz. Mudou, no outro ano agora é o outro irmão que está da frente. Ô irmão, tu pode me ajudar? Posso não. Ô irmão, tu pode fazer? Posso não. Não pode nada. Mas Micaías levou um soco, uma bofetada no rosto. E você não vê em nenhum momento Micaías entregando a carteirinha de profeta, dizendo, não vou profetizar mais, não dá para mim, vou desistir, estou fora. Você não vê. E a expressão de Zedequias é que é interessante, porque Zedequias é o tipo de profeta que se acha dono do Espírito Santo. Ele disse, eu sou proprietário do Espírito Santo, eu não senti, e o Espírito Santo não pediu autorização para sair de mim, para falar através de ti, Micaías. Que conversa é essa? Tem obreiro que parece, pastor, que é proprietário do Espírito Santo. Foi o que o pastor falou aqui. Eu disse que se tiver alguma coisa alinhada, não fique. Ele falou sobre cada um tem sua forma de falar, não é assim? Tem sua forma de Deus usar. Tem um irmão que é mais rápido, tem mais lento. Tem uns que cada um tem sua forma. E Deus usa conforme a capacidade de cada um e conforme o Espírito Santo quer. Então, irmãos, cuidado com essa síndrome da propriedade do Espírito Santo de Zedequias. Cuidado. O Espírito Santo usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, conforme Ele quer. E se você se negar a fazer a obra, ou se aliar ao sistema para ser um profeta de Baal, um profeta de Acabe, comendo na mesa de Acabe, Deus vai levantar Micaías. Deus vai usar aquele profeta que está esquecido, que não foi chamado para vir profetizar, mas Deus vai criar a situação. Deus vai mandar um Josafá para estar perto, para dizer, chega de ouvir profeta de Baal, eu quero ouvir um profeta de Deus, um profeta que fala a palavra de Deus, um profeta que tem compromisso com Deus. Aleluia, aleluia. Aí quando ele levou a bofetada, irmãos, ainda tem mais, viu? Aí Acabe diz assim, prendam ele, coloca ele no cárcere e sustente ele somente com pão e água. Pão e água, na linguagem de Acabe aqui, é dizer, dê para ele um pão raqueado. Dê pão de manhã e água de tarde. No outro dia dê água e não dê pão. No outro dê somente pão, não dê água. Até que eu volte da guerra. Aí quando ele disse isso, até que eu volte da guerra, o soldado já estava levando Micaías. Aí Micaías virou para trás. Espera só um pouquinho que eu não terminei a mensagem. Acabe! Se tu voltar da guerra, o Senhor não falou por meu intermédio. Meu Deus. Meu Deus. Aí foi quando Acabe disse, eu vou dar um drible em Deus, porque eu não vou levar muito, eu não posso desconsiderar a palavra desse profeta. Não posso. Acabe sabia no fundo que Micaías era de Deus. Aí Acabe disse, não posso levar eu não posso deixar de considerar o que ele disse. Na hora da guerra ele disse, eu vou de soldado. E eu vou de rei. Vai que alguém percebe. Aí o rei Acabe ali, ó, mata ele. Não, eu vou de soldado, no meio de todo soldado, milhares de soldados. Acabe disse, eu estou livre. Agora ele aconselhou, Josafá, tu vai de rei, tu vai na carruagem, vai tudo certinho, vai lá, sabe? E eu vou de soldado, Ele acreditou na palavra do profeta e levou em consideração, mas ainda assim persistiu em ir para a guerra, em desobediência, em não ouvir a voz de Deus, em não dar crédito. Acabe era aquela pessoa que ele ficou desconfiado da palavra do profeta.
Ele ficou com uma pulga atrás da orelha, ele foi disfarçado. Irmãos, quando entrou na guerra, Ramote de Gileade estava certo de pegar o rei Acabe. A ordem foi essa: peguem Acabe a todo custo. Quero Acabe. Peguem ele, eu quero ele. Aí, irmãos, na guerra, viram uma carruagem real. Disseram: olha ele ali. Cercaram a carruagem. Quem estava na carruagem? Josafá gritou logo: sou eu, Josafá, não sou Acabe não. Eu não sou Acabe não. Aí deixaram, aí a Bíblia diz que Deus, né, fez com que eles deixassem a carruagem de Josafá. E aí, irmãos, de repente, um soldado, no meio de todos os soldados de Ramote de Gileade, pegou uma flecha e disse: vou lançar essa flecha para o alto, para cair no meio dos soldados. Quem matar, matou. A flecha, irmãos, a direção fez tanta curva, passou, mas o alvo era Acabe. Acabe de colete, de tudo, mas acertou entre a armadura. Ai, me socorram, me tirem da guerra, eu fui atingido. Tiraram Acabe da guerra, mas Acabe morreu. Acabe, quando mandou prender Micaías, quem está preso e quem está livre? Quem está preso e quem está livre? Fisicamente, Micaías livre, Micaías preso, Acabe livre, não é isso? Só que espiritualmente, Micaías livre e Acabe preso. Acabe estava preso ao seu egoísmo. Acabe estava preso ao seu pecado. Acabe estava preso à sua rebeldia. Acabe estava preso à sentença de morte que saiu da boca do profeta contra ele. Acabe era realmente o prisioneiro, mas Micaías estava no cárcere fisicamente, mas a palavra do profeta não estava presa, a mensagem do profeta não estava presa, a mensagem do profeta cumpriu-se na íntegra, porque o tempo passa, mas no tempo de Deus a verdade será revelada e Deus mostrará quem realmente tem a palavra de Deus. Oh glória. Fique de pé em nome de Jesus. Já passei da hora, irmãos. Obreiros, líderes, nós temos uma escolha a fazer entre ser popular, agradar ao rei, falar o que a maioria fala, ganhar muitos likes, ganhar muitas curtidas, virar um influencer profético espiritual. Precisamos escolher entre a popularidade e a fidelidade ao Senhor. Nós temos que escolher entre ser agradável e ser verdadeiro, porque quem fala o que Deus manda pode até perder convites, pode até perder plataformas, pode até perder o canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, pode perder os aplausos, mas não perde a companhia do Deus que fez os céus e a terra. Você pode perder a fama, o status, você pode perder o altar, você pode perder a oportunidade, mas não perdeu a comunhão com Deus, você não perdeu nada, você permanece assistindo diante do Senhor. Porque no fim, irmãos, não seremos medidos pelo quanto nós agradamos as pessoas. No final, nós seremos medidos se nós agradamos ou não ao Senhor. A vida do profeta Micaías, irmãos, nos levanta alguns questionamentos que eu gostaria de encerrar aplicando isso para a gente orar. A quem você está agradando? A quem nós estamos agradando, irmãos? A Deus ou a Acabe? A Deus ou ao sistema?
Você quer ser o obreiro que Deus aprova? Ou você quer ser o obreiro que o sistema aí fora, uma teologia corrompida, um sistema religioso corrompido, aprova? O pastor falando aqui sobre esse assunto, eu me lembrei, irmãos, que eu fui para uma vigília e lá tinha 3 pregadores. Os 3 pregadores pregaram, mas pregaram, irmãos. Pense, eu saí dali regozijado. E o culto foi transmitido. E no meio do culto, deram uma oportunidade a uma irmã. Eu acho que o povo não sabia quem era, mas eu sabia quem era a irmã. Eu sabia quem era, mas deram a irmã. Irmã, só Jesus. Só Jesus. Pelar, pecar, aquela coisa toda que você já sabe. Mas aí alguém me comentou, pastor, na live, pastor, a vigília estava uma bênção, mas a melhor mensagem foi daquela irmã. Eu digo, eita. Aquela irmã, pastor, quando pegou o microfone, que ela antes da paz do Senhor já deu uma rajada de língua. Eu disse, rapaz, eu me arrepiei todo em casa. Aí eu digo, foi o que mais tu viu na vigília? Disse, aquela irmã começou a profetizar e começou a pular, e ela corria e falava para um e falava para outro, e era aquele fogo todo, e aquele gingado todo. Pastor, que irmã de fogo, foi o que animou a vigília. Eu digo, isso aqui é discípulo de Acabe. Não que o irmão animado, irmãos, não seja de Deus, mas eu conhecia a irmã, que aquele fogo todo era só palha. A irmã não tem compromisso com Deus, não tem pastor, não tem igreja, não tem liderança, não respeita líderes. Já aí, não sei quanto casamento, eu conhecia tudo da irmã, eu sabia a história da irmã. Mas quem estava de casa, a visão viciada ao sistema, não viu quem pregou a palavra, mas viu quem tinha muito movimento. Quem você está agradando? Pastor, eu só nasci na igreja, irmãos. Pastor falando de dormir debaixo do banco. Meu Deus, eu negociava com a minha mãe quando eu era garotinho. Eu dizia, mãe, eu só vou para o sítio de oração se a senhora me deixar brincar de 3 horas. Aí 3 horas ela liberava para brincar no pátio da igreja. Nasci na igreja. Esse gingado, esse linguajar profético, esse linguajar que movimenta, que faz o povo evacionar, receba agora, aleluia. Eu sei, mas Deus não me chamou para agradar auditório. Deus não me chamou para ser popular. Deus não me chamou para fazer o povo ficar, sabe, arrebatado nas nuvens, mas sem pregar a genuína palavra. Eu quero que o povo seja arrebatado, seja tocado, ele sinta a presença, ele sinta o fogo do Espírito Santo, mas somente se for através da exposição fiel, mas somente se for através da pregação bíblica, mas somente se for através de uma pregação cristocêntrica, uma pregação sem arrudeio, sem invenção, mas uma pregação que seja tirada do altar de Deus e compartilhada com a igreja. O obreiro, o líder, o servo de Deus, ele precisa ter essa consciência de que ele não foi chamado para agradar a multidão, nem ter popularidade, mas ele foi chamado para agradar ao Senhor. Agrade ao Senhor, agrade ao Senhor. E eu tenho certeza que se você for fiel na pregação da palavra, o Josafá vai se alegrar, o pastor Manassés vai olhar e vai dizer assim, glória a Deus, porque esse obreiro, ele tem seguido a verdade, tem caminhado na verdade, tem se balizado na verdade, é um obreiro obediente, porque a Bíblia diz, obedecei os vossos pastores. É um obreiro dedicado, porque ele é um obreiro avivado na palavra, avivado na obra, cheio do Espírito Santo, tem fogo de Deus, tem fogo de Deus, tem fogo do Espírito Santo. Eu sei que você estará aqui nesta noite. Deus, ele tem muito mais para fazer na tua vida. Não abra mão de agradar ao Senhor. Aleluia. Não abra mão de agradar ao Senhor. Não abra mão de cumprir o seu chamado.
Não abra mão de fazer a obra de Deus. Você não está aqui por acaso. Deus te selecionou. Você estava parado, encostado, desprezado. Ninguém te dava oportunidade, mas você chegou nesta casa. O pastor abraçou, te acolheu, está investindo na tua vida, está investindo no teu ministério, tem orado por você, tem aconselhado você, tem ajudado você. Então seja fiel a Deus e honre o chamado de Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. 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 Espírito Santo. Espírito Santo. Aqui estão os profetas, os pregadores, as dirigentes de círculo de oração, os obreiros que têm compromisso em te agradar, têm compromisso em te honrar. Estão aqui, Senhor, o coração está aquecido pelo poder do Teu Espírito Santo. Aleluia. Eu sei que o Senhor tem falado com eles. E eu sei que nesta tarde, Senhor, o Senhor reservou um momento especial para enchê-lo com teu Espírito, para enchê-lo com a tua graça. E eu sinto a tua presença, o teu poder neste lugar. Aviva o teu filho, desperta o teu filho, que eles possam ser um baluarte da tua verdade, um proclamador fiel, um embaixador do reino. Aquele, Senhor, que porventura entrou aqui nessa tarde, quem sabe desanimado, quem sabe, Senhor, se sentindo para baixo, mas que o Senhor comece a avivá-los agora, avivá-los agora, avivá-los agora. Sinta a presença do Espírito Santo, sinta o fogo do Espírito Santo ardendo no coração. Não vai faltar energia para você fazer a obra, não vai faltar força para você fazer a obra, não vai faltar graça para você fazer a obra. O Espírito Santo te aviva agora, te aviva agora, te aviva agora, te aviva agora. Vá sentindo a presença, vá sentindo a presença, vá sentindo a presença. Obreiro também fala línguas, obreiro também dá glória, obreiro também adora, obreiro também sente a presença de Deus, porque se houver fogo no altar, até a lenha verde no meio da igreja vai começar a arder em chama. Alabarada cara labarada. Raio barada cara labarada. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento tão especial. Obrigado por uma tarde tão maravilhosa em tua presença. Obrigado pela vida do teu filho, pastor Anderson, que nos trouxe uma palavra tão valiosa, tirada do teu trono para alegrar o nosso coração. Eu te agradeço pela vida do pastor Manassés, que tem sido, Senhor, um Micaías da nossa geração, que não tem cedido ao sistema, mas tem compromisso, e tem levantado uma geração de obreiros, formando um legado, Senhor, de obreiros que seguirão o exemplo de Micaías e farão a diferença na nossa geração. Enquanto muitos preferem o palácio, enquanto muitos preferem os grandes templos, as grandes catedrais, enquanto muitos preferem até mesmo comer na mesa de Acabe, o Senhor tem levantado homens que são fiéis ao Senhor e que têm compromisso com a tua obra e que está lá fazendo a obra, gastando o solado dos pés na tua obra. Usa ele, usa ela, usa a tua igreja no poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu pastor Manassés, mais uma vez a minha gratidão. Me perdoe quase 20 minutos, pastor, que eu passei. Era para ter puxado o paletó, viu? Pastor, obrigado, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe. Eu disse, pastor, eu vou tirar hoje para ficar com o senhor, eu vou emendar com os irmãos até
meia-noite, né, pastor? É meia-noite, tem que estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Meu pastor, mais uma vez, a minha gratidão. Pastor Anderson, prazer, viu? Ouvi-lo, estar com o senhor. Deus abençoe os obreiros que aqui tiveram também. Deus abençoe a todos.